Olá, enfermeiros deste meu Brasil, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a sobrecarga mental na vida dos enfermeiros. Eu sei que você pode estar passando por isso, então, se esse tema é interessante para você, não perca esse vídeo. Eu me chamo Angélica Lira, sou enfermeira, professora e sou também consultora para a carreira de enfermeiros. Aqui vocês vão ver conteúdos que vão te ajudar no seu desenvolvimento profissional e vão fazer com que você aí possa ganhar até mais de R$ 8.000 por mês, que sim é um salário viável e possível para os enfermeiros. Não pense que você que está aí ganhando R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês, acha que está ganhando um salário digno ou merecedor, tá? Você, inclusive, pode ser uma grande vítima aí de um profissional com estafa mental ou sobrecarga, seja ela física, emocional, psicológica, porque ganhar R$ 2.000, gente, aqui no Brasil é praticamente inviável de sobreviver, né? E eu sei disso, eu sou enfermeira, eu não consigo viver com R$ 2.000, e eu acredito que nenhum profissional que estudou aí 5 anos de nível superior nem mereça esse salário, né? Porque para mim isso não é nem salário. O nosso piso hoje que nós estamos brigando é por R$ 4.750, gente. Vamos lá. Não é um salário bom, né? É um salário que dá um pouco de decência para algumas áreas, algumas regiões do Brasil, que os enfermeiros ganham sim R$ 2.000, R$ 3.000. A grande maioria dos enfermeiros ganha isso, ganha até R$ 3.000. E assim, pelo menos um piso de 4.750 pode nos ajudar um pouco mais, mas não é um salário digno, né? Um salário proporcional à nossa valorização, pelo menos não para mim. Então, eu não aceito ganhar menos que o piso salarial. E eu sei que eu consigo e você também consegue ganhar aí mais que o dobro que o salário que está sendo proposto hoje, gente. Não fica esperando política, não, tá? Corra atrás você da sua carreira, do seu desenvolvimento, da sua satisfação profissional e financeira. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo, né? O tema de hoje que eu quero conversar com vocês é sobre a estafa, estar se sentindo estafada mentalmente. Uma aluna minha que veio desabafar comigo, falando que estava se sentindo esgotada de tanto trabalhar em vários plantões. E eu tenho escutado muito essa frase dos enfermeiros, sabe? Isso me preocupa muito, porque eu sei o que vocês podem estar passando. Eu já passei por uma crise de burnout, por um quadro depressivo grave. Vou até falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, mas a gente precisa entender que não dá para viver para trabalhar. A gente precisa trabalhar para viver bem, com decência, com conforto, podendo dar para os seus filhos uma criação, uma dignidade, um conforto, educação. E a gente sabe que a nossa demanda por dinheiro para tentar viver melhor, às vezes acaba até nos levando para um caminho de mais prejuízo do que vantagem, né? Você já percebeu isso? A gente até fala isso, né? Tem um mês do ano que a gente procura sinalizar para as pessoas sobre a saúde psicoemocional, porque cada dia mais profissionais, principalmente da área da saúde, estão doentes. E, infelizmente, cada vez mais enfermeiros. A depressão, ela só tem aumentado na sociedade. E muitas vezes as pessoas elas não estão se atentando sobre a causa dessas doenças, doenças psicoemocionais, principalmente os enfermeiros, que na grande maioria das vezes tende a olhar o cuidado do outro e sempre esquecer de si, não é verdade? Eu não sei se isso aí é a sua realidade, mas isso já aconteceu comigo, acontece comigo e eu luto muito agora com estratégias corretas para combater um pouco esse nosso comportamento errado, tá? Equivocado. Eu mesma já falei essa frase muitas vezes por um período muito ruim da minha vida, sabe? E felizmente eu estou aqui viva para contar essa experiência, continuar o meu sonho de tornar o mundo melhor com a enfermagem. E por isso eu sei o quanto que é importante que você, enfermeiro e enfermeira, também entenda e discuta sobre isso, porque a nossa carreira ela é fundamental para a sociedade.
Os enfermeiros, eles são sujeitos importantíssimos para a transformação da saúde, para a melhora da saúde mundial. Inclusive, não sou eu que estou falando isso não, tá? É a própria OMS. E esses enfermeiros, eles estão entendendo o seu papel, mas estão também ficando cada vez mais esgotados de tanto trabalhar. E acredita, nós não precisamos disso. Mesmo sendo profissionais muito importantes e relevantes para a sociedade, nós precisamos nos dar o limite. E se você talvez esteja passando por isso, eu vou te falar como é que é possível você mudar esse cenário e ainda ajudar isso aí a seu favor para melhorar a sua carreira, melhorar a sua performance e se destacar da maioria dos enfermeiros que não conseguem ficar acima da média, porque não estão sabendo como superar o esgotamento mental pelo excesso de trabalho, né? Antes de falar sobre como que se resolve esse problema, né, de esgotamento mental, por excesso de trabalho ou excesso de plantão, a gente precisa entender o que é esgotamento mental. Será que você está sofrendo de esgotamento mental pelo excesso de trabalho? Olha, se você é da enfermagem e se você é enfermeira, você tem uma grande chance de estar sofrendo sim, e sem nem perceber o que está passando. E o pior é que você só percebe quando você já está no ápice do sofrimento, o que é muito grave, né, gente? A verdade é que a grande maioria da enfermagem não tem nem percebido o mal que está sofrendo, tanto emocionalmente, quanto psicologicamente e fisicamente. E aí acaba se sobrecarregando com o trabalho por causa de retorno financeiro, que é o que a gente busca, na verdade, né? Na maioria das vezes. Mas o que seria esse esgotamento mental por excesso de trabalho? Que os enfermeiros vêm sofrendo tanto. Olha só, gente, esse esgotamento mental por excesso de trabalho, ele ganhou até um nome, né? Ele é chamado de síndrome de burnout. Ela foi classificada como uma doença desencadeada pelo excesso de trabalho. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. O burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, ela é um distúrbio psíquico emocional que apresenta muitos sintomas, principalmente de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, porque resulta de situações de trabalho desgastantes, competitivas, de extrema responsabilidade. E também pode acontecer, gente, quando o profissional ele planeja alguns objetivos, quer alcançar algumas metas, mas essas metas são muito difíceis e por algum motivo ele mesmo não se considera capaz de realizá-la. Então, olha só como é que a questão emocional fica extremamente abalada, né? A causa é sempre por excesso de trabalho, tá? Ou a sobrecarga, mas não é só a física, a sobrecarga psicológica principalmente, além da emocional e da mental, como eu já falei. É uma síndrome comum, gente, em muitos profissionais que atuam sob pressão e com muitas responsabilidades. Então, cara, não tem como os enfermeiros fugirem disso, né? E não só os enfermeiros, a maioria dos profissionais de nível superior. Ela está muito relacionada ao desemprego. Tem muitos profissionais que estão sofrendo tantas crises de ansiedade que não conseguem descobrir uma forma de combater isso e se posicionar estrategicamente no mercado de trabalho. E aí acabam não conseguindo um espaço dentro do mercado. E outros que já estão empregados estão se afastando por problemas de saúde. Quantos colegas aí nossos você não conhece que já foram afastados pela psiquiatria? Por depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso é uma grande pandemia, na verdade, né? Todos nós estamos sofrendo muito no mundo inteiro. E você não faz ideia da quantidade de sintomas que são encontrados na síndrome de burnout. Eu fiz uma pesquisa científica, tá, gente? Só com publicação baseada em evidência, artigo baseado em evidência. E olha só, quantos sintomas eu encontrei? A ausência do trabalho, você faltar ao trabalho por motivo de saúde. Agressividade, pessoas que estão muito agressivas, muito impetuosas. Isolamento, aquela pessoa retraída, que não fala, que se isola. Mudanças bruscas de humor, assume o plantão feliz e depois do almoço tá aquele limão azedo.
irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, dor de cabeça ou enxaqueca constante, cansaço, sudorese, palpitação no peito, pressão alta, dores musculares, insônia, crises de asma, gente, e distúrbios gastrointestinais. Olha isso. Olha quanta coisa. Eu vou te falar. Tem muitos profissionais que estão tendo tudo isso ao mesmo tempo. E eu falo porque eu tive. Eu tive todos esses sintomas ao mesmo tempo. E foi muito ruim para minha vida, sabe, gente? Foi muito ruim para minha vida e foi muito ruim para minha carreira. E você? Você já percebeu ter esses sintomas, ter um sintoma, ter mais de um sintoma desse? Se você já percebeu que começou a ter esses sintomas, gente, e que esses sintomas não são assim momentâneos, eles têm permanecido na sua vida, todo dia você está assim com algum desses sintomas, olha, vou falar uma coisa para você. Enfermeiro, enfermeira, chegou o seu momento. Chegou. Se você está assistindo esse vídeo, não é um acaso do destino. É agora, agora, hoje, a melhor hora para você parar e fazer uma reflexão de como que você está vivendo a sua vida profissional e pessoal também. Você precisa fazer uma análise para refletir se o seu trabalho ele está te ajudando ou te atrapalhando para ter uma vida bem-sucedida. Porque você sabe, né, gente? Não adianta a gente só querer buscar ser bem-sucedido e ter dinheiro no bolso. Porque daqui a poucos anos, o que você adquiriu de dinheiro, você vai ter que gastar com a tua saúde, tomando medicação, fazendo tratamento. E você sabe, né? A cada dia que passa, a nossa sociedade está cada vez mais doente. E isso vai se refletir na gente também se nós não tomarmos cuidado. Por isso é que é fundamental que você reflita nisso. E é por isso que eu estou falando para você, faça uma análise. Eu tenho ajudado muitos enfermeiros a fazerem essa análise, mas uma análise estratégica para melhorar a sua realidade. Pois o contrário, gente, vai ser você indo para o brejo, você, a tua carreira e tudo que você podia ter que não vai conseguir fazer. Então, olha só, estou sendo bem clara aqui. Aproveita esse momento, essa oportunidade, sabe? Esse vídeo, ele pode ser um divisor de águas na sua carreira. Eu tenho certeza que essa análise, ela vai te ajudar a ter uma carreira mais bem-sucedida, a ter uma vida mais bem-sucedida. Eu passei por isso, tá? Eu sei o que é uma crise de burnout. Eu levei meses para me curar, meses. E me custou muita coisa, inclusive o meu casamento. Então, graças a Deus, eu não tirei a minha vida, mesmo tendo ideação suicida, eu não tirei a minha vida, eu não causei danos graves à minha família, apesar de que nós sofremos um acidente de carro, eu bati com o carro com as minhas duas filhas e outros membros da minha família. Naquele dia eu estava um pouco em estado de choque, eu não estava aceitando o que eu estava passando, eu gostava de fingir que nada estava acontecendo, que eu não tinha problema nenhum, que estava tudo ótimo. Mas hoje, depois de fazer análise, eu percebi a gravidade que eu estava, sabe? Eu expus a minha família a um acidente de carro que poderia ter sido grave. O outro carro, graças a Deus, também não teve vítimas graves, ninguém se machucou, precisou ir para o hospital, mas deu perda total no outro carro. Para vocês verem a gravidade disso. E isso aconteceu porque eu estava pilhada no 220 e não parava, não parava, não parava. E quando vinha a estafa, eu contornava com poucas horas de descanso, eu contornava tomando energético, eu contornava com mais trabalho, sabe? E assim, foi muito ruim para mim. E assim, eu espero muito que isso te ajude na sua vida e que você tenha essa oportunidade aí de fazer essa reflexão. Se você está com sintomas de esgotamento mental, psicológico, emocional ou físico, como eu citei lá em cima. Mas eu quero te falar agora, tem como resolver. É para isso que serve esse vídeo, para eu te falar como que você consegue resolver.
Será que você já percebeu que está com esses sintomas? Será que você já está tentando melhorar esse teu esgotamento, enfermeiro? Sabendo que muitos colegas estão assim, eu decidi falar quais são as atitudes e os comportamentos que você pode estar apresentando enquanto enfermeiro, que são sinais indicativos de que você já está sofrendo de uma crise de esgotamento. E cada fase dessa crise, ela tem um tipo de atitude do enfermeiro. E se você não se atenta que está tomando essas atitudes, você acaba agravando a sua situação e pulando para um estágio profissional mais grave. E nesses estágios, você vai passando sem perceber que está agravando. E é por isso que eu vou te falar aqui quais são as atitudes que o enfermeiro comete nos 10 estágios aí até chegar a uma crise grave. Por quê? Porque eu quero que você perceba quais são as atitudes que você pode estar tomando em excesso e em que nível, que gravidade você pode estar rumo aí a uma síndrome de burnout. Bem, enfermeiro, a primeira atitude é você se dedicar intensamente no trabalho, até mais do que deveria. É claro que isso é bom para o seu desempenho. Não estou falando para você não trabalhar com excelência. Mas, se você está fazendo atividades que não fazem parte da sua atribuição como enfermeira, você pode estar fazendo aí excesso de trabalho e tendo excesso de responsabilidades também. Lembre-se, nós temos atribuições específicas enquanto enfermeiro e nós precisamos aprender a nos posicionar. Tudo bem que lá no início do vídeo a gente viu que é normal na nossa carreira, né, ter muita responsabilidade e tal. Mas a gente precisa se atentar quais são os nossos limites para que a gente não ultrapasse e para que as instituições ou as chefias, elas não nos sobrecarreguem de uma forma abusiva. No mínimo, o que não é seu, você não deve fazer, tá ok? E eu vou te falar o que pode te ajudar para você conseguir resolver isso. Fica comigo aqui no vídeo até o final. Bem, a segunda atitude é você parar de se importar com as necessidades das pessoas. Você tem deixado de lado as necessidades dos pacientes ou da sua equipe? E até mesmo nas pessoas que você ama, como a sua família? Se você tem ficado insensível aos desejos e às necessidades das pessoas à sua volta, isso está mostrando que você pode estar se importando mais com o trabalho do que com pessoas. E isso não pode acontecer, tá? Eu sei que é complicado, mas sempre que possível, reflita se essa atitude ela já se normalizou no seu comportamento. E se já se normalizou, continua no vídeo que eu vou te mostrar uma forma de fazer diferente. A terceira atitude é o recalque. Você acredita nisso? Sim, o recalque. Ela me mudou de setor porque não gosta de mim. Tenho certeza. Ou viu o que a gerente disse? Ela não vai com a minha cara, ela vive reclamando que eu chego atrasada. Tá doida para me demitir sem razão, aquela vaca. Quem já não viu colegas, né? Não vou falar aqui que você já falou isso ou que eu já falei, que eu mesma nunca falei não, tá? Mas você que de repente está assistindo esse vídeo, pode já ter se expressado dessa forma agressiva. Isso, gente, é uma coisa agressiva de se falar. Você já escutou colegas falando esses discursos também? Gente, isso não é normal, tá? É muito comum na enfermagem, mas não é normal. A forma como a gente conduz as nossas expressões, elas dizem muito do nosso comportamento, principalmente para a galera que está aí sofrendo de estafa. A enfermagem, ela parece que está sempre recalcada. Já percebeu isso? Mas, ó, cuidado. Cuidado, se você é uma pessoa que está assim, sempre irritada, sempre falando com grosseria, sempre achando que as coisas que os outros estão fazendo é pessoal, é contra você, é você que é a vítima, e você está sempre, sabe, pilhadaço, a gente precisa fazer uma análise aí. É claro que as coisas tiram a nossa paz, né? A gente não é um ser equilibrado 100% do tempo, e tudo bem, mas nós precisamos nos esforçar para que as coisas não nos tirem do nosso equilíbrio. É claro que a gente enfrenta desafios para conseguir isso. Eu mesmo.
A gente enfrenta desafio para ser equilibrado. Hoje, eu estou aqui me desafiando para poder ser uma pessoa mais equilibrada. Mas nós precisamos ser, sim, resilientes. Temos que tentar, não podemos desistir. Temos que entender que o nosso equilíbrio, ele não depende do exterior, ele depende do interior. E nem tudo, gente, é pessoal. Às vezes você precisa sim passar por uma crítica, às vezes você precisa sim ter um feedback negativo. Então, tudo bem, é a vida profissional. Só observa se esses problemas de interação no trabalho ou as críticas que você está recebendo não está te tirando do equilíbrio mínimo que você tem que ter, sabe? E às vezes a gente sai do equilíbrio, fica com um nível de irritabilidade tão grande que a gente acaba causando dano para o colega, cometendo uma infração ética, cometendo algum assédio e sem necessidade. Nós precisamos tentar manter o nosso equilíbrio. E tudo isso, quando a gente não consegue, acaba gerando sentimentos ruins, porque produz hormônios ruins no nosso corpo, né? O nosso pensamento ruim, ele acaba que conduz o nosso cérebro a comportamentos negativos, e aí só piora tudo. Uma outra atitude, que é o quarto nível, reinterpretar os seus próprios valores e mudar de opinião facilmente. Isso já aconteceu com você? Como assim, Angélica? Eu não estou entendendo. Calma, eu vou te explicar. Olha só. Sabe aquilo que antes você não concordava, mas agora você passou a concordar? Opiniões que têm a ver com os seus valores, com as suas convicções, mas que agora você, assim, passa por cima disso tudo, não se importa mais, sabe? Ver colega fazendo coisa errada e não se importa, vê gente fazendo mal ao outro e não se importa, vê pacientes sendo prejudicados e não faz nada. Inclusive, tem colega aí que até colabora, né? No mal para um outro colega, no mal para o paciente. Olha, eu tenho certeza que você sabe o que é ser bom, o que é fazer uma coisa boa, né, para a sociedade, para o outro. Isso faz parte dos nossos valores enquanto pessoas. Tem a ver com a questão emocional, sim, porque lá no fundo, esses valores são importantes para você. Mas você parou de se importar, mudou de opinião, passando por cima até de você mesma. Olha, muito cuidado com esse comportamento, porque ele pode te causar problemas e, claro, né, muitos problemas profissionais. A quinta atitude, gente, é a negação da existência de problema. Você sabia que isso é uma outra fase do esgotamento mental? Quando você tem essa atitude de negar que os problemas estão acontecendo, você já está no estágio aí que é preocupante, tá? Porque os problemas, eles sempre vão existir. E não adianta você fingir que eles não existem, não. Principalmente na enfermagem. A gente tem muito problema, né? Mas quando você tenta esconder eles ou fingir que eles não existem, deixando eles para lá, eles vão ficar pior, claro, porque não foram resolvidos. Mas por que será que isso acontece? Por que será que a gente faz isso? É bem provável que você já esteja sem energia, sem coragem psicológica ou emocional para combater esses problemas. E aí, o que você faz? Você vai começar a negar eles mesmo. A sexta atitude, gente, é se recolher, sabe? Não gostar mais de interagir com a equipe, não querer conversar. Sabe aquela aversão à reunião? Sabe que vai ter uma reunião que já fica outra reunião, não aguento. Sabe, aquela coisa de, meu Deus do céu, a reunião era para ser uma coisa resolutiva, uma coisa boa, mas você não está vendo desse jeito. Isso é uma coisa que acontece quando você já está num nível alto de sobrecarga de trabalho. E quando você vai para a reunião, não fala nada, não participa, nem omite opinião, não faz ponderação, só fica quieto, só escuta tudo passivamente, sem falar nada. É claro que tem reuniões que a gente só vai mesmo para ouvir, tudo bem. Mas eu estou falando daquelas reuniões em que você pode falar, sabe? Que é uma reunião aberta para uma discussão. E aí você começa a não engajar, não participar, não colaborar com nada. Quando você fica com receio de ir para a reunião, isso também é um sinal muito grande, sabe? Quando você fica sem vontade e se esconde, nem vai para a reunião, falta a reunião, paga para ver. Ah, nessa reunião eu não vou, não. Você vai justificar. Às vezes você não está assumindo aí que é uma síndrome de staff.
Você vai dizer que está com muito trabalho, que tem outras coisas para fazer, mas na verdade você não quer se encontrar com as pessoas, você não quer se reunir, você não quer ouvir os outros. Isso também é um comportamento considerado grave e é associado também à síndrome de burnout. Um outro comportamento que já está também num outro nível de burnout é a despersonalização. Já ouviu falar disso? É quando você deixa de ser você. Se você é alegre, você passa a ser uma pessoa triste. Se você é vaidosa, você passa a se preocupar pouquíssimo com a aparência. Se você é uma pessoa comunicativa, você vira uma pessoa calada, introspectiva. Se você é uma pessoa que gosta de tudo nos detalhes, tudo bem feito, gosta de trabalhar com excelência, você deixa de se importar com as coisas e passa a fazer tudo de qualquer maneira, passa a fazer mal feito. Isso é um sinal já avançado, tá, gente, de burnout. Uma outra coisa, um sinal bem grave também, a tristeza intensa. Sabe? Aquela tristeza que você pode estar no momento de alegria, de descontração, você está com a sua família, com seus filhos, mas você está se sentindo triste. Você pode estar com seu namorado aí, numa fé maravilhoso, que você está se sentindo triste. Você pode estar saindo, indo para um lugar, indo jantar, beber, se divertir, mas sabe aquela coisa de que lá no fundo você tem aquela tristeza que nunca vai embora? Gente, isso é muito preocupante. Se você é um enfermeiro que está experienciando esse tipo de situação, por favor, é um pedido que eu estou te fazendo. Você não está sabendo curtir a sua vida, você não está sabendo gerenciar a sua carreira, você precisa estar tomando muito cuidado, porque você pode estar indo por um caminho muito grave. Que caminho grave é esse, Angélica, que você tanto fala? Gente, é o colapso. É o colapso físico, o colapso mental. É aonde eu cheguei. Eu passei por todas essas fases aí. E eu vou falar para vocês, eu nem percebi que estava acontecendo comigo. Muitas vezes a gente só percebe quando a gente já está somatizando tanta coisa, que o corpo já está tão ruim, que aí você quebra. Você quebra, aí você não consegue, você tem que ir para o hospital, você tem um pico hipertensivo, você tem um AVC, você tem uma crise hiperglicêmica, você entra no quadro de depressão, como eu entrei, sobre a questão do colapso, a questão das crises hipertensivas, das crises hiperglicêmicas, das crises de coluna. Eu passei por tudo isso, gente. Eu tive crise de coluna. A pressão e a diabetes não me alterou, mas olha, eu fiquei com crise de coluna, eu fiquei com uma gastrite e eu fiquei com um quadro depressivo. Então, assim, imagina, você é uma profissional tendo que trabalhar com 3 problemas de saúde graves. Tudo de ruim que pode estar acontecendo com você, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, pode te levar a sentir dores, pode levar você a ter crises de enxaqueca, que eu também tinha muito. Então, perceba isso. Se você está assim, você precisa pensar. Se não chegou a hora de você fazer um stop, de você parar para avaliar como é que está a tua carreira. E aí, gente, o que eu quero falar para vocês? Como que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode combater isso sendo enfermeira? Então, eu quero começar primeiramente falando que você precisa procurar ajuda profissional. Você precisa ir ao médico. Não estou falando que é para ir para um psiquiatra, não, tá? Estou falando que você precisa procurar um médico, procurar uma enfermeira, procurar assistência de saúde, fazer alguns exames, sabe? Procurar um instrutor físico, pensar em cuidar da tua saúde. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer, gente. Porque pressão alta, diabetes compensada, depressão, dor excessiva, dor de cabeça, dor de coluna, problema de estômago. Gente, isso mata. A gente trata pacientes assim. A gente trata pacientes que morrem disso, que agravam tanto que morrem. E a gente vai ficar vendo isso acontecer com a gente, não vai fazer nada? Então, primeira coisa que você precisa saber, você precisa se cuidar. Você precisa saber que se você não se conscientizar e não parar para ver a sua saúde, você vai ter o mesmo fim, o fim ruim. Você não vai ter o fim que eu tive, o fim de parar, fazer uma análise, identificar o problema e mudar a rota. Isso é o que eu quero que aconteça com você. Porque eu não quero que você coloque a sua família em risco como eu coloquei.
Eu não quero que você tenha ideação suicida como eu tive. Não foi só uma vez que eu bati com o carro, não, tá? Eu já bati com o carro outras vezes. Uma vez eu estava com crise de enxaqueca há 4 dias. E eu fui para o hospital, assumi o plantão daquele jeito, porque eu era a única enfermeira do serviço de hemoterapia, eu não queria deixar o setor, né, desassistido. E aí eu passei por cima de mim mesma. Eu fui lá, assumi o plantão, só que eu não tinha condição de trabalhar. Eu fui parar na emergência. Fiquei tomando medicação na veia. Quando a dor aliviou, a supervisão me liberou, eu fui embora, dirigindo, achando que estava bem, porque a gente não quer assumir que está mal. E aí eu tive uma síncope, desmaiei no volante e bati com o carro. E graças a Deus eu também fiquei bem, não atropelei ninguém, não bati no carro de ninguém, mas quase morri. Quase morri. Entraram 2 madeiras pelo vidro da frente e quase que me acertou, gente. Uma parou no volante, na minha frente, e a outra parou no meu ombro. Olha que risco, olha que loucura. Olha no que nós estamos nos metendo quando a gente não sabe gerenciar bem a nossa carreira. Quando a gente se sobrecarrega, quando a gente acha que só tem um caminho, que é o da estafa, que é o do trabalhar até morrer, que é o dos plantões, infinitos plantões. Olha que ponto que a gente chega. Então, hoje eu não me coloco mais numa condição dessa. Eu não me permito viver numa condição dessa. E eu não quero que você, enfermeiro, viva isso também. Você não precisa passar por isso. Hoje, eu não vou falar para vocês que eu trabalho pouco, não, tá? Eu trabalho muito, mas eu mudei muito a minha estratégia. Mudei muito. Agora, eu trabalho sabendo não me sobrecarregar, não me estafar. Então, o que eu quero que você faça? O mesmo caminho que eu fiz, mais algumas outras estratégias. Então, vamos lá. Primeira coisa, cuida da tua saúde. Cuida. Nem que seja para fazer um check-up, sabe? Nem que seja para tomar algumas vitaminas, para fazer uma atividade física. Nem que seja o mínimo. Gente, o mínimo é melhor que nada. Feito é melhor que perfeito. Você só precisa fazer. Se planeja, aprende a se planejar, se organiza. Não estou falando que é fácil, não, tá? É difícil, é difícil. É difícil para mim, então eu sei que é difícil para vocês também. Mas procura um profissional, procura ajuda. Começa a seguir o tratamento prescrito, recomendado, seja ele qual for, seja ele medicamentoso, seja ele atividade física, seja ele educação alimentar. A gente tem que começar a ter consciência. Eu tive que fazer tudo isso. Eu mudei muito. Hoje eu ainda estou me esforçando para mudar, para melhorar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar assistência médica. A segunda coisa foi começar a aceitar que eu precisava assumir os tratamentos, ter disciplina para assumir os tratamentos, que essa é a minha luta. Planejar melhor a minha vida, rever a minha carreira, planejar melhor a minha carreira. Tudo isso eu fiz e eu aprendi a fazer e deu resultado. Então, isso são estratégias que você também pode fazer. Trabalhar na carreira, gente, pensar em reavaliar sua carreira. Será que você está fazendo o que você está gostando? Você está gostando de trabalhar? Você gosta de onde você trabalha? Se você não gosta, você não precisa ficar aí. Você pode sair. Ah, Angélica, você está achando que é fácil. Não é fácil. Eu fiz isso. Eu mudei a minha carreira. Foi muito difícil para mim. Eu já fiz isso 2 vezes. Já mudei de rota na minha carreira. E tudo seguindo o meu plano de carreira. Eu seguindo o meu plano de carreira, eu já mudei de rota 2 vezes. E não é fácil, não foi fácil para mim. Mas eu consegui. E eu tenho certeza que você também consegue. Então, ó, a terceira coisa, gente, é avaliar se aonde você está, se o que você está fazendo está valendo a pena para você. Você gosta do que você está fazendo? Você está fazendo bem feito? Você está bem sucedido profissionalmente? Porque trabalhar muito a gente trabalha. Eu sei que vai trabalhar, mas a gente precisa avaliar tudo isso. Se você não está gostando do que você está fazendo, se você não gosta de onde você trabalha, se você não faz o que você quer, eu levei 10 anos para trabalhar com obstetrícia. Meu sonho de infância era ser enfermeira, obstétrica. Eu levei 10 anos. Você imagina, durante 10 anos eu estar trabalhando ali no meu plano de carreira para eu conseguir hoje estar ocupando o cargo que eu quero, estar realizando o meu sonho, estar trabalhando com o que eu gosto, estar dando aula, estar ensinando, que é uma coisa que eu amo, fazendo consultoria de gestão de saúde.
Isso, eu trabalho pouco? Não, não trabalho pouco, eu ainda trabalho muito, mas hoje estou trabalhando naquilo que eu gosto. Hoje eu consigo gerenciar melhor o meu tempo. Hoje eu estou fazendo um pouco menos de plantão. Tudo isso a gente precisa pensar, porque se eu não pensasse nisso, gente, eu não ia sobreviver. Eu não ia conseguir dar conta das coisas que eu quero, do que eu planejo para a minha vida. E eu quero que você consiga fazer a mesma coisa. Muitos enfermeiros estão conseguindo. Eu ainda estou buscando aí alcançar muito mais. E eu vejo que tem enfermeiros que estão indo muito além, que estão com muito conforto, com a saúde mental boa, com a saúde emocional boa, saúde física. Trabalhando? Sim, trabalhando, mas tendo conforto financeiro. Porque quem ganha mais de 8 mil reais já consegue ter um conforto, né? Não é aquela coisa assim para esbanjar, mas 8, 10 mil reais não é um salário ruim para o enfermeiro. Agora, 2 mil, 3 mil, gente, se você ganha 2, 3 mil reais, você tem que trabalhar em 3 empregos para conseguir chegar perto do conforto de um enfermeiro que ganha aí 8 mil reais. Então, existem estratégias para você não precisar ficar trabalhando tanto e conseguir oportunidades melhores para você ter um pouco mais de conforto financeiro, fazendo o que você gosta. Então, tudo isso são estratégias, são algumas das estratégias que eu aplico na minha vida, eu ensino outros enfermeiros a aplicarem e eu estou vendo que muitos que estão aplicando estão conseguindo ser bem-sucedidos. Então, olha quanta coisa a gente já falou, né? Quanta coisa, quantos sinais, enfermeiros, quantos sinais importantes aí você pode estar recebendo para poder fazer a tua análise, parar um tempo e refletir para você. Pega um final de semana, ou então pega um sábado, um domingo, ou então pega uma hora, sabe? Uma hora da sua semana e começa a dedicá-la para você. Não, peraí, deixa eu pensar aqui como é que está a minha vida, deixa eu pensar como é que está a minha carreira, deixa eu ver se está valendo a pena esse monte de pós que eu estou fazendo. Isso é uma coisa que todo mundo está muito frenético, sabe? Todo mundo fazendo pós-graduação uma atrás da outra. E, gente, esse monte de pós-graduação para encher currículo não serve para nada. Muitas das vezes não serve para nada. Fala-se para vocês carteirinha. Eu conheço enfermeiros que estão aí formados há mais de 2 anos, que têm 2, 3 pós-graduação e não conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, reflita nisso. Cuidado. Esse monte de pós-graduação aí, que todo mundo fica falando que tem que fazer pós-graduação, tem que melhorar o currículo, tem isso, tem aquilo. Cuidado, porque não é qualquer pós-graduação. E mesmo que seja uma boa pós-graduação, muitas das vezes elas não estão te dando um conteúdo útil para você se destacar realmente no mercado de trabalho. Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque tudo isso, no final das contas, leva para um caminho muito ruim, que é o burnout da vida.